A noite caía sobre a pequena cidade de São Pedro, envolta por densas florestas. O convento de Santa Clara, uma construção imponente e antiga, permanecia silencioso, quase esquecido pela população. Apenas as luzes das velas iluminavam seus corredores frios e úmidos. O convento abrigava poucas freiras, todas dedicadas à oração e ao isolamento, mas um silêncio inquietante parecia impregnar as paredes daquele lugar. Tudo começou quando a irmã Mariana, uma jovem freira recém-chegada ao convento, recebeu uma ligação inesperada. A ligação não deveria ter acontecido, pois o telefone do convento, um aparelho antigo, estava guardado e nunca era usado. No entanto, naquela noite, o toque do telefone ecoou pelos corredores, quebrando o silêncio. Mariana atendeu, esperando ouvir a voz de alguém conhecido, mas do outro lado da linha, ouviu apenas uma respiração pesada. Tentou falar, mas a ligação caiu. Inquieta, ela voltou para sua cela, mas não conseguiu dormir. Algo estava errado naquele lugar. Nos dias que se seguiram, Mariana começou a perceber coisas estranhas. De noite, quando o convento deveria estar em silêncio absoluto, ela ouvia sussurros vindo dos corredores. As vozes eram baixas, quase imperceptíveis, mas estavam lá. Mariana tentou ignorar, acreditando que poderia ser apenas o vento ou sua imaginação, mas os sussurros persistiam. Uma noite, decidiu seguir as vozes, deixando sua cela em plena madrugada. Os corredores estavam envoltos em escuridão, e as velas pareciam vacilar com cada passo que ela dava. As vozes a levaram até a capela, um lugar sagrado e sempre fechado durante a noite. Quando Mariana tentou abrir a porta, ela estava entreaberta. Entrando lentamente, percebeu que a capela estava deserta, mas as velas estavam acesas, iluminando a imagem de uma santa que parecia observar cada movimento dela. Na manhã seguinte, Mariana decidiu falar com a Madre Superiora, uma mulher rígida e de poucas palavras. A jovem freira contou sobre as vozes e as coisas estranhas que estava percebendo, esperando encontrar conforto ou alguma explicação. No entanto, a reação da Madre Superiora foi inesperada. Ela olhou fixamente, com uma voz grave, disse que o convento era um lugar de provações e que todas as freiras enfrentavam seus próprios demônios ali. Mariana foi aconselhada a intensificar suas orações e a manter o silêncio sobre o que havia visto ou ouvido. A resposta da Madre Superiora deixou Mariana ainda mais perturbada. As palavras dela, ao invés de confortarem, aumentaram o sentimento de que algo muito errado estava acontecendo no convento. Ela começou a observar as outras freiras, percebendo que muitas delas pareciam cansadas, com olheiras profundas e um olhar vazio. Mariana se perguntou se elas também ouviam as vozes ou se havia algo mais que ela não sabia. Poucos dias depois, uma das freiras mais velhas, Irmã Beatriz, desapareceu. Ninguém a via desde a noite anterior, e sua cela estava vazia. As outras freiras sussurravam entre si, mas a Madre Superiora ordenou que continuassem suas orações como de costume, sem falar mais sobre o assunto. Mariana, no entanto, não conseguia ignorar o desaparecimento. Algo dentro dela dizia que Irmã Beatriz não havia deixado o convento por vontade própria. Mariana decidiu investigar por conta própria, mas foi avisada pelas outras freiras para não se meter em assuntos que não a diziam respeito. O clima no convento se tornou ainda mais sombrio, e Mariana começou a sentir que estava sendo observada o tempo todo. Em uma noite silenciosa, Mariana ouviu passos no corredor. Pensando que poderia ser Irmã Beatriz, ela saiu de sua cela e seguiu o som. Os passos a levaram até um quarto que sempre permanecia trancado, no final do corredor. Para sua surpresa, a porta estava entreaberta. Com o coração acelerado, Mariana empurrou a porta e entrou. O quarto estava escuro, exceto por uma luz fraca que vinha de uma vela quase apagada. No centro do quarto, havia uma pequena cama, e sobre ela, um véu negro. Mariana sentiu um calafrio ao perceber que o véu cobria algo, ou alguém. Ela se aproximou lentamente, mas antes que pudesse levantar o véu, a porta do quarto se fechou com um estrondo. A jovem freira tentou sair, mas a porta estava trancada. Ela bateu desesperadamente, mas ninguém respondeu. E então,
Os sussurros começaram novamente, mais altos e mais claros do que nunca. Trancada no quarto escuro, Mariana sentiu o pânico tomar conta de si. Os sussurros se intensificavam, parecendo vir de todos os cantos do quarto. Com mãos trêmulas, ela se aproximou novamente da cama, determinada a descobrir o que estava sob o véu negro. Ao puxá-lo, revelou o rosto pálido e inerte de irmã Beatriz. O corpo estava rígido, os olhos abertos, mas sem vida. Mariana recuou em horror, cobrindo a boca para abafar um grito. Como a freira havia parado ali? E por que ninguém havia mencionado sua morte? Enquanto tentava processar o que via, os sussurros cresceram até se transformarem em gritos ensurdecedores, e a vela no quarto se apagou abruptamente, mergulhando-a em completa escuridão. A porta do quarto se abriu subitamente, e Mariana fugiu, correndo pelos corredores do convento. As sombras pareciam se estender e alcançar suas pernas, como se o próprio edifício estivesse vivo e tentando impedi-la de escapar. Quando finalmente alcançou sua cela, trancou-se dentro e caiu de joelhos, rezando fervorosamente, mas os gritos e sussurros continuavam a ecoar em sua mente. No dia seguinte, a morte de irmã Beatriz foi finalmente anunciada pela Madre Superiora, que alegou que a freira havia falecido de causas naturais. O corpo foi removido discretamente, sem cerimônia. As outras freiras aceitaram a explicação sem questionar, mas Mariana sabia que havia algo muito mais sinistro por trás daquilo. Irmã Sofia, uma freira mais velha e uma das poucas que parecia ter um coração acolhedor, notou o estado perturbado de Mariana. Ela se aproximou da jovem e, em um momento de privacidade, a advertiu para não se envolver em questões que pudessem colocar sua vida em risco. Irmã Sofia insinuou que não era a primeira vez que algo estranho acontecia no convento, mas que questionar essas coisas trazia consequências. Mariana insistiu, perguntando o que mais havia acontecido, mas Sofia apenas murmurou que algumas perguntas não têm respostas seguras e sugeriu que Mariana deveria considerar deixar o convento enquanto ainda tinha tempo. No entanto, Mariana sentia que já estava profundamente envolvida e que fugir não era uma opção. Naquela noite, durante o jantar, o refeitório estava ainda mais silencioso do que de costume. As freiras comiam em um silêncio quase sepulcral, e Mariana notou que várias delas evitavam fazer contato visual. Ela sentia um peso no ar, uma tensão invisível que parecia aumentar a cada minuto. Quando a Madre Superiora se levantou para fazer uma oração final, as luzes das velas no refeitório começaram a piscar. Uma a uma, elas se apagaram, deixando o ambiente envolto em uma penumbra que parecia engolir o próprio ar. Quando as luzes voltaram, todas as freiras estavam paralisadas, exceto uma, Irmã Cristina, que estava caída no chão, tremendo violentamente. Seus olhos estavam abertos, mas seu olhar estava perdido. Ela sussurrava palavras incompreensíveis, enquanto suas mãos se contorciam em espasmos. As outras freiras a rodearam, mas a Madre Superiora ordenou que ninguém tocasse nela. Irmã Cristina foi levada para sua cela, mas os gritos dela ecoaram pelo convento durante a noite toda. As outras freiras tentaram se isolar em suas orações, mas não conseguiram escapar do terror que tomava conta do lugar. Mariana, incapaz de dormir, decidiu novamente explorar os corredores na escuridão da noite, apesar do medo que a consumia. Enquanto caminhava silenciosamente, ouviu novamente os gritos de Irmã Cristina, mas desta vez, eles não vinham de sua cela. Seguindo o som, Mariana foi levada até o porão do convento, um lugar que ela havia sido instruída a nunca entrar. O porão do convento era um lugar úmido e sombrio, utilizado antigamente como depósito de alimentos e velhos equipamentos. Mariana desceu as escadas de pedra, sentindo o ar se tornar cada vez mais pesado e denso. A única luz vinha de sua vela, que tremeluzia enquanto ela avançava pelo espaço apertado. Lá embaixo, encontrou Irmã Cristina sentada no chão, abraçando os próprios joelhos e balançando-se para frente e para trás. Ela parecia estar em um transe, murmurando palavras desconexas. Quando Mariana se aproximou, Cristina levantou o olhar, mas seus olhos estavam vazios, como se uma escuridão profunda os tivesse consumido. Antes que Mariana pudesse fazer algo, Cristina se levantou abruptamente e começou a caminhar em direção a uma parede de pedra. Sem hesitar,
ela pressionou uma das pedras, e um painel secreto se abriu, revelando uma passagem oculta. Mariana, dividida entre o medo e a curiosidade, seguiu a freira pela passagem. A passagem oculta levava a um corredor estreito, tão antigo quanto o próprio convento. Mariana sentia que cada passo que dava levava mais fundo no coração de algo perverso. O corredor terminava em uma pequena sala, onde o ar era quase irrespirável. No centro da sala havia uma cadeira de madeira, rodeada por velas apagadas, e nas paredes, havia marcas de unhas arranhadas profundamente na pedra. Irmã Cristina se dirigiu à cadeira e sentou-se, com um olhar vidrado, como se estivesse presa em algum tipo de feitiço. Mariana, desesperada, tentou falar com ela, mas a freira apenas repetia as mesmas palavras, uma e outra vez: ele está aqui. Ele nunca se foi. Antes que Mariana pudesse tentar resgatar Cristina, a porta do corredor secreto se abriu novamente, e a Madre Superior entrou, acompanhada por outras duas freiras mais velhas. Elas pegaram Irmã Cristina, que não resistiu, e a levaram de volta ao convento, enquanto a Madre Superiora ficava a sós com Mariana. Com um tom frio e distante, a Madre Superiora explicou que o convento guardava segredos antigos, coisas que nunca deveriam ser reveladas. Ela alertou Mariana para esquecer o que havia visto e a lembrou de que aqueles que cavavam demais no passado do convento nunca saíam ilesos. Nos dias seguintes, Mariana foi isolada das outras freiras. Ela foi proibida de participar das orações em grupo e obrigada a permanecer em sua cela. As refeições eram trazidas até ela por uma noviça, que nunca falava e evitava contato visual. Mariana sentia que o convento estava se fechando ao seu redor, e o medo de se tornar a próxima vítima daquele lugar sombrio crescia a cada dia. Durante seu isolamento, as vozes e os sussurros voltaram, mas agora eram mais intensos, como se algo estivesse tentando romper a barreira entre o mundo dos vivos e dos mortos. Mariana sabia que não podia mais confiar em ninguém ali, nem mesmo em suas próprias percepções. Certa noite, enquanto lutava para dormir, Mariana teve uma visão. Ela viu a si mesma caminhando pelos corredores do convento, mas algo estava diferente. As paredes estavam cobertas de sangue, e as imagens dos santos que adornavam as paredes haviam sido substituídas por rostos desfigurados e aterrorizantes. No final do corredor, uma figura alta encapuzada aguardava por ela, sem rosto, mas com uma presença avassaladora. Quando a figura estendeu a mão em sua direção, Mariana acordou com um grito preso na garganta. Ela estava suando e ofegante, mas a sensação de que alguém a observava não a abandonou. Olhando ao redor de sua cela, percebeu que as sombras pareciam se mover, formando figuras que dançavam ao ritmo dos batimentos acelerados de seu coração. Mariana percebeu que ficar no convento significava sua ruína. As visões, os sussurros e os eventos inexplicáveis estavam lentamente corroendo sua sanidade. Ela sabia que precisava escapar, mas o medo de ser pega pela Madre Superiora ou pelas outras freiras era paralisante. Passou dias planejando sua fuga, estudando os horários e os hábitos das irmãs, buscando o momento perfeito para sair daquele lugar amaldiçoado. Naquela noite, durante a hora mais escura, ela finalmente se decidiu. Carregando apenas o essencial, Mariana saiu furtivamente de sua cela e percorreu os corredores silenciosos. O convento parecia estar em repouso, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer não a abandonava. Ao chegar ao pátio central, Mariana viu uma figura de pé, à sombra de uma árvore antiga. Seu coração quase parou ao reconhecer a Madre Superiora. Porém, a expressão no rosto da Superiora era diferente, ela parecia esgotada, como se carregasse um fardo insuportável. Acha que pode simplesmente fugir? A Madre Superiora perguntou, sua voz mais suave do que Mariana esperava. Esse convento tem segredos que devem permanecer enterrados. Você viu demais, e agora faz parte dele, quer queira ou não. Mariana hesitou, mas seu desejo de liberdade era mais forte. Eu não vou morrer aqui, ela declarou, e antes que a Madre Superiora pudesse reagir, correu em direção à saída. Ao chegar aos grandes portões de ferro do convento, Mariana descobriu que estavam trancados, como temia. Desesperada, tentou escalá-los, mas era uma tarefa impossível.
Ao olhar para trás, viu que a Madre Superiora não a seguiu. Em vez disso, a velha mulher estava no centro do pátio, suas mãos erguidas em oração, murmurando palavras que Mariana não conseguia entender. A jovem freira começou a procurar uma saída alternativa, qualquer coisa que a permitisse escapar, mas enquanto corria de um lado para o outro, percebeu que as sombras ao seu redor estavam se movendo, tomando formas humanas. As outras freiras surgiram da escuridão, seus rostos iluminados apenas pela luz da lua, mas seus olhos estavam vazios, sem alma. As freiras formaram um círculo ao redor de Mariana, seus rostos impassíveis. Nenhuma delas falou, mas a tensão no ar era palpável. Mariana sentiu o pânico crescendo em seu peito. Sabia que não poderia lutar contra todas elas. Não tinha escolha, a não ser encarar seu destino. Foi quando Irmã Sofia apareceu. Ela rompeu o círculo das freiras e se aproximou de Mariana. Ainda há uma saída, ela sussurrou, sua voz cheia de urgência. Mas você precisa confiar em mim. Sem alternativas, Mariana assentiu. Sofia a conduziu por um caminho estreito e escondido, que passava por trás de uma antiga capela. As outras freiras não a seguiram, apenas observavam enquanto as duas desapareciam na escuridão. Irmã Sofia levou Mariana até uma entrada oculta nos fundos da capela. Era uma pequena porta de madeira, quase invisível entre as pedras envelhecidas. Ao abri-la, revelou uma escadaria íngreme que descia para as profundezas do solo. Este convento foi construído sobre ruínas antigas, explicou Sofia enquanto desciam. Poucas sabem, mas há túneis subterrâneos que levam para fora daqui. Alguns dizem que foram feitos para a fuga, outros para esconder segredos sombrios. Mariana sentia o ar pesado e úmido à medida que desciam. As paredes estavam cobertas de musgo, e o chão era irregular, mas Sofia parecia conhecer bem o caminho. Elas andaram por vários minutos até que finalmente chegaram a uma grande sala, onde havia uma outra porta que dava para o exterior. Antes que Mariana pudesse sair, Sofia segurou seu braço. Antes de você ir, precisa saber a verdade, disse ela, com uma tristeza nos olhos. Eu fui parte disso, quando era jovem, fui forçada a participar de coisas terríveis, coisas que me arrependi amargamente. Mas não posso sair daqui, não depois de tudo que fiz. Eu mereço ficar presa neste lugar, mas você não. Saia e não olhe para trás. Mariana, chocada com a confissão, não sabia o que dizer. Sofia a soltou, abrindo a porta que levava para a liberdade. Vá, antes que seja tarde demais. Mariana correu para fora, sentindo o ar fresco da noite tocar seu rosto. Estava livre, mas o peso do que havia testemunhado ainda pressionava seu coração. Ela não olhou para trás, como Sofia havia instruído, e correu o mais rápido que pôde em direção à estrada. Quando finalmente alcançou a segurança de uma pequena aldeia nas proximidades, caiu de joelhos e chorou, agradecendo por estar viva. Nos dias que se seguiram, Mariana tentou se ajustar à vida fora do convento, mas as memórias do que viveu a perseguiam. Cada noite, ela acordava com pesadelos, revivendo os horrores que testemunhou. Ela sabia que o convento ainda estava lá, com suas freiras e segredos sombrios, e sentia que, de alguma forma, ainda estava ligada àquele lugar. Uma noite, meses depois de sua fuga, Mariana recebeu uma carta sem remetente. O papel estava amarelado, como se tivesse sido guardado por muito tempo, e as palavras eram simples: não pense que escapou. Ele está em todos os lugares. O medo voltou a consumi-la, e ela percebeu que, apesar de estar longe, o convento e seus segredos ainda a assombrariam pelo resto de sua vida. Mariana decidiu viver em reclusão, em uma pequena cabana isolada. O tempo passou, mas a sombra do convento nunca a deixou em paz. Ela passou seus dias em oração, tentando encontrar paz, mas sempre com a sensação de que estava sendo observada. E foi assim que, anos depois, ela foi encontrada, de joelhos, em frente a um pequeno altar, com os olhos fixos em algo que ninguém mais podia ver. O convento a havia marcado de uma forma que nunca poderia ser desfeita. Mariana nunca conseguiu escapar completamente dos horrores que presenciou.
Sua vida foi consumida pelo medo e pela culpa, até que finalmente sucumbiu, sozinha, mas com a certeza de que havia algo muito mais sinistro à espreita no mundo, algo que ela tocou de perto e que nunca a deixaria ir. Sarah, uma garotinha de 8 anos, sempre foi uma criança tranquila, com uma imaginação vibrante. Ela morava com seus pais em uma casa antiga, cheia de corredores longos e portas que rangiam. Certa noite, ao despertar de um sonho, Sarah viu algo que a deixou paralisada. Uma figura de freira, vestida com um hábito preto, estava de pé ao lado de sua cama. A freira observava em silêncio, sem mover um músculo. Sarah piscou várias vezes, tentando entender o que via, mas a figura permaneceu imóvel. Sentindo o medo se apoderar de seu corpo, ela fechou os olhos com força e se cobriu com o lençol, tentando se convencer de que era apenas sua imaginação. Na manhã seguinte, Sarah contou para seus pais sobre a freira que viu ao lado de sua cama. Eles riram, dizendo que era apenas um pesadelo. No entanto, Sarah não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. A figura parecia tão real, tão presente, que ela começou a temer a hora de dormir. Nas noites seguintes, Sarah evitava adormecer cedo, com medo de ver a freira novamente. Quando finalmente cedia ao sono, acordava no meio da noite, sempre com a sensação de estar sendo observada. Às vezes, ela podia jurar que ouvia sussurros, embora nunca conseguisse entender o que diziam. Uma semana se passou, e Sarah começou a acreditar que talvez tudo fosse apenas fruto de sua imaginação. Mas em uma noite, a freira voltou. Novamente, ela estava ao lado da cama, seus olhos escondidos sob a sombra do véu. Sarah sentiu seu coração acelerar e não teve coragem de se mover. A freira estava mais próxima desta vez, sua presença era ainda mais opressora. Parecia que, a cada segundo, a figura se inclinava um pouco mais em direção à cama. Sarah sentiu a respiração ficar presa na garganta. Então, num piscar de olhos, a figura desapareceu, como se nunca estivesse lá. Sarah começou a se afastar dos amigos e familiares. O medo de ver a freira a consumia, e ela não conseguia mais se concentrar na escola ou nas brincadeiras. Seus pais notaram a mudança de comportamento, mas acreditavam que era apenas uma fase. Eles tentaram confortá-la, mas nada parecia ajudar. Sarah começou a se isolar mais, preferindo ficar em seu quarto durante o dia, onde se sentia relativamente segura. Mas, à noite, quando as luzes se apagavam, o medo voltava com força total. Certa tarde, a avó de Sarah veio visitá-los. A idosa sempre teve uma ligação especial com a neta, e percebeu rapidamente que algo estava errado. Depois de muita insistência, Sarah finalmente contou à avó sobre a freira que via ao lado de sua cama. A avó, ao contrário dos pais, não riu. Ela ficou em silêncio por um momento, antes de perguntar detalhes sobre a aparência da freira. Sarah descreveu tudo com precisão: o hábito preto, o véu, o olhar sombrio. A avó suspirou profundamente e avisou Sarah para não contar a mais ninguém sobre o que estava vendo. Há coisas neste mundo que não podemos explicar, disse ela. Mas não significa que não sejam reais. Naquela noite, após a visita da avó, Sarah estava mais assustada do que nunca. As palavras da avó ecoavam em sua mente. Quando a noite caiu, ela começou a ouvir passos no corredor, lentos e ritmados, como se alguém estivesse andando em direção ao seu quarto. Sarah segurou o cobertor com força, tentando se convencer de que era apenas sua imaginação. Mas os passos continuaram, até que pararam abruptamente em frente à porta de seu quarto. Ela prendeu a respiração, esperando o pior. A maçaneta da porta girou lentamente, mas a porta não se abriu. A freira estava lá, do outro lado, aguardando. Sarah não sabia quanto tempo se passou, mas finalmente o sono a venceu. No entanto, seu descanso foi breve. Ela acordou de repente, com uma sensação de frio intenso. Ao abrir os olhos, viu a freira novamente, desta vez sentada na beira de sua cama. O medo paralisou Sarah, mas a figura não se mexeu. Apenas a olhava,
com um olhar que parecia atravessar sua alma. De repente, a freira levantou a mão e a colocou sobre o peito de Sara. Um frio intenso percorreu seu corpo, como se todo o calor tivesse sido drenado. Antes que pudesse reagir, a figura desapareceu, deixando Sara ofegante e tremendo de medo. Na manhã seguinte, Sara acordou exausta e com dor no peito. Ao levantar a blusa do pijama, viu marcas avermelhadas onde a freira havia tocado. Desesperada, correu até a mãe, que, ao ver as marcas, acreditou que a filha estava se machucando sozinha. Sara tentou explicar, mas a mãe achou que era apenas mais uma tentativa de chamar a atenção. A partir daquele dia, as noites de Sara se tornaram insuportáveis. A freira aparecia com mais frequência, e cada vez que a tocava, deixava marcas em seu corpo. Sara estava aterrorizada, mas ninguém parecia acreditar nela. Uma noite, Sara acordou com um som estranho. Era um sussurro, baixo e quase inaudível, mas que parecia vir de todos os lados. Sara. Sara, e a voz parecia familiar, mas ao mesmo tempo distante. Ela se encolheu na cama, tentando ignorar, mas a voz continuou, cada vez mais insistente. Finalmente, Sara não aguentou mais. "O que você quer?" ela gritou, sua voz trêmula de medo. O silêncio que se seguiu foi perturbador. Por um momento, ela pensou que estava sozinha novamente. Mas então, a freira apareceu, como se tivesse sido chamada. Estava ao pé da cama, olhando para Sara com um olhar penetrante. "Venha comigo", a freira disse, sua voz ecoando na mente de Sara. Sara, ainda tremendo de medo, tentou se esconder debaixo das cobertas, mas sentiu uma força invisível puxando-a para fora da cama. A freira estava mais próxima do que nunca, e seu olhar era impossível de ignorar. Sara tentou resistir, mas era como se suas pernas se movessem por conta própria. Ela seguiu a freira até o corredor escuro, onde as sombras pareciam se mover por conta própria. Cada passo que dava era um desafio, e o frio aumentava a cada segundo. A freira parou em frente a uma porta que Sara nunca tinha notado antes. Entre, a voz da freira soou, baixa e autoritária. Sara hesitou, mas a freira não a deixou escolha. A porta se abriu lentamente, revelando uma escuridão densa e profunda. Dentro do quarto, Sara encontrou um ambiente que parecia estar abandonado há anos. O ar estava pesado e empoeirado, e os móveis estavam cobertos por lençóis velhos. No canto, havia um pequeno altar, com uma vela acesa e uma foto antiga, emoldurada de forma simples. Ao se aproximar, Sara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A foto mostrava a mesma freira que vinha aparecendo em seus sonhos, mas ao lado de outras freiras, todas com expressões sérias e sombrias. Abaixo da foto, havia uma inscrição, quase legível pelo tempo, que em memória das Irmãs da Penitência, 1923. Sara ficou paralisada, olhando para a imagem, enquanto o pavor tomava conta de seu ser. Sara não conseguia desviar o olhar da foto. A freira que a observava todas as noites não era apenas uma visão, mas alguém que realmente existiu. E o mais perturbador de tudo era que aquela freira, e as outras ao seu lado, haviam morrido há muito tempo. "Elas ainda estão aqui", a voz da freira soou atrás de Sara. "Presas por algo que fizeram. Algo que nunca deveria ter sido esquecido." Sara se virou lentamente, encontrando a freira de pé, com um olhar de tristeza profunda. "Você é a única que pode nos ajudar", continuou a freira, sua voz cheia de uma urgência que Sara não compreendia. Sara começou a investigar mais sobre o convento e as freiras que moravam ali. Com a ajuda da avó, descobriu que, muitos anos antes, o lugar havia sido um convento rigoroso, onde as freiras viviam sob regras extremas. Algumas eram enviadas para lá como uma forma de punição, e os rumores diziam que muitas delas não suportaram as provações. Os registros oficiais diziam que o convento havia sido fechado após uma série de incidentes. Sara ficou intrigada com a história do convento e decidiu investigar mais a fundo. Ela encontrou um antigo diário de uma das freiras, escondido no sótão da casa. As páginas estavam amareladas pelo tempo, mas ainda legíveis.
O diário narrava os últimos dias de vida no convento, descrevendo como as freiras começaram a ser atormentadas por uma presença sombria que vagava pelos corredores à noite. A freira que escreveu o diário parecia estar aterrorizada, falando sobre uma força que as mantinha presas ali, punindo-as por algo que haviam feito no passado. Quanto mais Sara lia, mais claro ficava que as freiras não apenas eram vítimas, mas também cúmplices de algo terrível. O diário revelou que as freiras haviam sido amaldiçoadas por um ato cruel. Elas tinham silenciado uma das suas, uma jovem freira que tentou fugir do convento após descobrir segredos sombrios sobre a ordem. Para garantir que ela não falasse, as outras freiras a trancaram em um porão, onde ela morreu de fome e sede. A jovem freira, com seu último suspiro, lançou uma maldição sobre todas elas, prometendo que suas almas nunca encontrariam descanso. E desde então, as freiras foram condenadas a vagar pela terra, presas entre o mundo dos vivos e dos mortos. Sara começou a perceber que sua casa estava diretamente ligada ao antigo convento. Descobriu que o quarto onde via a freira todas as noites era o mesmo quarto onde a jovem freira havia sido mantida prisioneira. O que ela não conseguia entender era por que ela, uma simples menina, estava sendo assombrada por esses espíritos. Sara voltou a falar com sua avó, que revelou algo surpreendente, que a casa havia pertencido à família da jovem freira antes dela ser enviada ao convento. Sara era, na verdade, uma descendente direta daquela freira injustiçada, e era por isso que os espíritos a procuravam. As visitas da freira se tornaram mais frequentes e intensas. Agora, ela não apenas observava Sara, mas também tentava se comunicar, gesticulando para que a garota a seguisse. Sara resistia, com medo do que poderia acontecer se fosse a fundo nesse mistério, mas sentia uma pressão crescente. A freira começou a aparecer em diferentes partes da casa, não mais limitada ao quarto. Ela era vista no corredor, na cozinha, até mesmo refletida em espelhos. A presença se tornava cada vez mais opressiva, como se o espírito estivesse desesperado para que Sara fizesse algo. Finalmente, numa noite em que Sara estava sozinha em casa, a freira apareceu mais uma vez. Desta vez, ela estava mais clara, quase tangível, e seus olhos transmitiam uma dor indescritível. Por favor, sussurrou a freira, a voz finalmente audível. Ajude-nos. Sara, apesar do medo, decidiu que precisava fazer algo. Seguindo a freira pela casa, foi levada até o porão. A porta rangia ao se abrir, revelando um espaço escuro e úmido que parecia não ter sido usado por décadas. A freira apontou para um canto específico, onde Sara começou a cavar, com as mãos trêmulas. Enquanto cavava, Sara encontrou algo enterrado no chão do porão, numa pequena caixa de madeira. Ao abri-la, viu uma coleção de pertences pessoais, incluindo um rosário quebrado e uma carta. A carta, escrita pela jovem freira antes de morrer, contava a história completa de sua tortura e morte. A carta também continha uma súplica final para qualquer um que a encontrasse, que as almas das freiras fossem libertadas de sua maldição, para que pudessem finalmente descansar em paz. Uma maneira de libertar aquelas almas atormentadas. Lembrou-se das palavras de sua avó, que falava sobre o poder do perdão. Sara sabia que, para quebrar a maldição, ela precisava perdoar as freiras por seus pecados e ajudá-las a encontrar a paz. Com a carta e o rosário nas mãos, Sara começou a rezar, pedindo para que as almas das freiras encontrassem o descanso eterno. Sentiu uma presença ao seu lado enquanto orava, e quando abriu os olhos, a freira estava lá, agora com um olhar de gratidão. Após terminar a oração, Sara sentiu uma sensação de alívio, como se um grande peso tivesse sido retirado de seus ombros. A freira, que antes assombrava, agora parecia estar em paz. Ela sorriu levemente para Sara, uma expressão que a garota nunca havia visto antes. Então, lentamente, começou a desaparecer, como se estivesse finalmente indo para onde pertencia. A casa, que sempre pareceu pesada e opressiva, ficou mais leve. As sombras que antes assombravam os corredores desapareceram, e a sensação de ser observada se foi. Embora as freiras tenham finalmente encontrado paz, Sara sabia que as cicatrizes emocionais permaneceriam por um tempo.
Ela continuava a ter pesadelos com os eventos, mas com o tempo, eles começaram a se dissipar. A sensação de alívio em saber que ajudou a libertar aquelas almas trouxe algum conforto. Os pais de Sarah, que nunca acreditaram totalmente na história, ficaram surpresos ao ver a mudança na filha. Eles notaram que a casa parecia diferente, mais acolhedora, mas nunca souberam a verdade sobre o que aconteceu ali. Com o tempo, Sarah começou a se recuperar. Ela voltou a brincar, a sorrir, e a se conectar com as pessoas ao seu redor. A avó de Sarah continuou a ser sua confidente, a única que realmente entendia o que havia acontecido. Sarah sentia que tinha amadurecido muito por conta dessa experiência, e começou a apreciar as pequenas coisas na vida de uma forma que não fazia antes. Ela sabia que sempre carregaria consigo as memórias da freira, mas também sabia que tinha feito a coisa certa. Anos se passaram, e Sarah cresceu. Ela decidiu dedicar sua vida a ajudar os outros, sentindo que esse era o legado que as freiras tinham deixado para ela. Nunca esqueceu o que aconteceu naquela casa, e sempre manteve o rosário quebrado como um lembrete do que havia vivido. De vez em quando, ainda sentia a presença da freira, mas era diferente agora, uma sensação de proteção ao invés de medo. Sabia que a freira estava finalmente em paz, e que de alguma forma, sempre estaria ao seu lado. Sarah, agora adulta, decidiu visitar o antigo convento que estava em ruínas. Ela queria ver o lugar onde tudo começou, e talvez encontrar alguma paz final para si mesma. Ao chegar lá, encontrou as ruínas do prédio cobertas de vegetação, com poucas coisas restantes para contar a história de horrores que havia acontecido ali. Sarah se ajoelhou no que restava da capela e colocou o rosário quebrado no altar. "Vocês estão livres agora", ela sussurrou. Um vento suave soprou pelas ruínas, e Sarah sentiu uma presença familiar, como se a freira estivesse agradecendo por sua libertação. Com isso, Sarah se levantou e foi embora, sentindo-se finalmente em paz. Ela sabia que nunca esqueceria o que aconteceu, mas também sabia que estava pronta para seguir em frente. Essa história traz à tona o poder do perdão, da redenção e do enfrentamento do medo. Sarah, mesmo jovem, demonstrou uma coragem que muitos adultos não teriam, e sua jornada é um lembrete de que o verdadeiro terror muitas vezes reside em não encarar nossos próprios demônios. Helena era uma jovem mulher de 24 anos que acabará de se formar em jornalismo. Com espírito curioso e destemido, sempre buscava histórias reais que pudessem impactar seus leitores. Quando uma de suas colegas mencionou estranhas ocorrências em um convento abandonado na cidade de Santa Cruz, ela viu ali a oportunidade de investigar algo único. O convento das Irmãs da Redenção, fechado há mais de 50 anos, tinha uma reputação sinistra. Contava-se que, pouco antes do fechamento, várias freiras desapareceram misteriosamente. Embora as autoridades locais tenham arquivado o caso, os moradores ainda falavam sobre as almas atormentadas que vagavam pelos corredores daquele lugar. Helena decidiu ir até lá para investigar o que de fato havia acontecido. Ela preparou seu equipamento e, acompanhada apenas de uma câmera, partiu para o convento. Ao chegar, Helena se deparou com a grande construção gótica, imponente mesmo em seu estado de abandono. O ar estava pesado, e uma neblina baixa parecia envolver todo o lugar. A entrada principal estava trancada, mas Helena encontrou uma pequena porta lateral que cedeu ao ser empurrada. Ela entrou, e o cheiro de mofo e madeira apodrecida a atingiu imediatamente. A primeira impressão foi de pura desolação. Os corredores estavam cobertos de poeira, com antigos crucifixos caídos das paredes e bancos quebrados espalhados pelo chão. O silêncio era perturbador, interrompido apenas pelo som de seus próprios passos. Helena sentiu um calafrio, mas sua determinação a manteve firme. Enquanto caminhava pelos corredores, Helena começou a sentir que não estava sozinha. De vez em quando, ouvia um leve sussurro que parecia ecoar pelas paredes, mas quando parava para escutar, o som cessava.
Ao entrar em uma antiga sala de oração, Helena viu algo que a deixou paralisada, e uma freira, de hábito negro, estava ajoelhada diante de um altar, com a cabeça baixa em oração. A cena parecia um eco do passado, pois quando Helena piscou, a figura havia desaparecido. Ainda tentando processar o que havia visto, Helena decidiu seguir em frente. Algo a puxava para o coração do convento, e ela estava determinada a descobrir o que era. Helena entrou em uma sala que parecia ser a antiga biblioteca do convento. As prateleiras estavam vazias, exceto por alguns livros caídos e cobertos de poeira. Entre os destroços, ela encontrou um antigo diário encadernado em couro, com a inscrição à irmã Ágata na capa. Ela começou a ler e descobriu que o diário pertencia à Madre Superiora, que havia vivido ali até o fechamento do convento. As páginas eram uma mistura de orações e relatos sombrios, mencionando uma presença que começara a assombrar as freiras. As últimas entradas estavam cheias de desespero, falando sobre um mal que havia se infiltrado no convento, causando a morte e o desaparecimento de várias irmãs. Helena ficou arrepiada ao ler aquelas palavras. Era como se a Madre Superiora soubesse que algo terrível estava para acontecer, mas não havia como impedir. Decidida a passar a noite no convento para tentar captar alguma evidência das ocorrências estranhas, Helena se instalou em uma das celas vazias. Com sua câmera posicionada para filmar, ela se deitou no colchão empoeirado, tentando se acalmar e se concentrar. No entanto, durante a madrugada, ela foi acordada por um som que a fez gelar, um ruído suave de passos ecoando pelos corredores. Helena levantou-se devagar, tentando não fazer barulho, e seguiu o som. Os passos a levaram até a capela principal, onde a luz da lua filtrava-se pelas janelas quebradas, criando sombras inquietantes. Ao entrar, Helena viu novamente a freira de antes, agora de pé diante do altar, olhando diretamente para ela. A figura era nítida, mas quando Helena tentou se aproximar, a freira desapareceu mais uma vez. Desta vez, porém, Helena sentiu algo diferente, o ar estava carregado, como se uma tempestade estivesse prestes a explodir. De volta ao quarto, Helena reviu as filmagens da noite. Para sua surpresa, a freira aparecia nitidamente na câmera, mas havia algo perturbador e ao redor dela, sombras pareciam se mover, como se estivessem vivas, envoltas em uma dança macabra. O coração de Helena disparou ao perceber que o que estava acontecendo ali era muito mais do que um simples assombro. Decidiu que precisava entender quem era aquela freira e o que havia acontecido naquele convento. Ela passou o restante da noite revirando o diário de irmã Ágata, tentando encontrar mais pistas sobre os eventos que levaram ao fechamento do convento. Uma frase em particular chamou sua atenção, e a escuridão tomou conta de nossas almas, e agora estamos perdidas para sempre. Nas anotações de irmã Ágata, Helena encontrou menções a uma freira chamada Irmã Dolores, que, aparentemente, foi a primeira a desaparecer. Segundo o diário, Irmã Dolores era uma noviça jovem e devota, sempre disposta a ajudar e amada por todas. No entanto, em um determinado momento, ela começou a agir de maneira estranha, como se estivesse sendo atormentada por algo que ninguém mais podia ver. Os relatos indicavam que, certa noite, Dolores foi vista pela última vez, caminhando para fora do convento, em direção ao bosque que cercava o local. Depois disso, ela nunca mais foi encontrada, e os acontecimentos sinistros no convento se intensificaram. Helena sentiu que estava se aproximando da verdade, mas quanto mais descobria, mais aterrorizada ficava. Helena decidiu explorar o bosque mencionado no diário. O lugar era denso e escuro, com árvores altas que bloqueavam a luz do sol, tornando o ambiente ainda mais opressivo. Ela caminhou por várias horas, seguindo uma trilha quase apagada pelo tempo, até chegar a uma clareira. No centro da clareira, havia uma cruz de madeira antiga, coberta de musgo e quase caída. Ao examinar a cruz mais de perto, Helena encontrou gravado nela o nome a Dolores. A sensação de estar sendo observada era intensa, como se algo ou alguém estivesse muito próximo, escondido entre as sombras. De repente, Helena ouviu um farfalhar nas árvores atrás dela. Ao se virar, não viu nada, mas o medo que sentiu foi suficiente para fazê-la correr de volta ao convento, sentindo-se perseguida por olhos invisíveis. De volta ao convento,
Helena decidiu continuar sua investigação dentro das paredes do lugar. Enquanto explorava as antigas celas das freiras, ela encontrou um quarto que parecia ter sido deixado às pressas. Roupas estavam jogadas no chão, e havia uma sensação de desespero impregnada no ar. No fundo da cela, Helena encontrou um retrato antigo de uma jovem freira. Atrás da foto, estava escrito a Irmã Dolores. O rosto na imagem era pálido e melancólico, com olhos que pareciam olhar diretamente para a alma de quem os encarasse. Helena sentiu uma conexão instantânea com aquela mulher, como se sua história estivesse prestes a ser revelada. Helena começou a notar um padrão nas entradas do diário de Irmã Ágata, e todas as freiras que desapareceram haviam relatado, pouco antes de sumirem, avistamentos de uma figura sombria nos corredores, uma freira que não pertencia ao convento. A figura era descrita como alta, magra, com um hábito negro que parecia absorver toda a luz ao redor. Suas feições nunca eram visíveis, pois ela sempre estava com a cabeça coberta, mas suas mãos eram finas e esqueléticas, como as de uma pessoa morta há muito tempo. Helena começou a suspeitar que essa figura poderia ser Irmã Dolores, que, de alguma forma, havia sido consumida pelo mal que habitava o convento, transformando-se na assombração que aterrorizava as outras freiras. Naquela noite, Helena teve um sonho perturbador. Estava no convento, mas ele parecia diferente, mais novo e bem cuidado. Ela estava vestida como uma freira e caminhava pelos corredores escuros, segurando uma vela que mal iluminava seu caminho. De repente, a vela apagou, e Helena se viu envolta em escuridão total. Ela ouviu passos lentos e arrastados atrás de si e, quando se virou, viu a figura da freira sombria, avançando em sua direção. No sonho, Helena tentou correr, mas estava paralisada, incapaz de se mover ou gritar. A figura se aproximou até que seu rosto estava a centímetros do dela. Então, Helena acordou, suando frio e com o coração acelerado. Após o sonho aterrorizante, Helena sabia que precisava sair do convento, mas algo a impelia a ficar. Sentia que havia mais a ser descoberto, algo que, se revelado, poderia finalmente explicar as tragédias que ocorreram ali. Ela se preparou para a noite que sabia que seria decisiva, convencida de que enfrentaria a freira sombria mais uma vez. Antes de se recolher, Helena revisitou os corredores e as celas, dessa vez com uma sensação estranha de familiaridade. Algo em seu sonho havia despertado memórias que não lhe pertenciam, como se ela mesma tivesse vivido naquele lugar, como uma freira presa no tempo. Naquela noite, Helena se dirigiu novamente à capela, onde tudo parecia girar em torno da figura sombria. A atmosfera estava ainda mais pesada, com a sensação palpável de que algo iria acontecer. Ela se ajoelhou em um dos bancos e começou a rezar, não por fé, mas por desespero. De repente, um frio cortante a envolveu, e ela sentiu uma presença ao seu lado. Helena abriu os olhos e viu, mais uma vez, a freira sombria, agora mais próxima do que nunca. Ela estava parada ao lado do altar, encarando Helena com uma expressão de tristeza profunda. O rosto da figura começou a se clarear, e Helena reconheceu os traços de Irmã Dolores. A figura abriu a boca como se fosse falar, mas nenhum som saiu. Ao invés disso, uma lágrima de sangue escorreu pelo rosto da freira, manchando seu hábito. Helena sabia que aquela alma estava presa em agonia, e que havia algo que ela precisava entender para libertá-la. Helena mergulhou novamente no diário de Irmã Ágata, buscando desesperadamente por qualquer menção que explicasse a transformação de Irmã Dolores. Após horas de leitura, encontrou uma passagem que mencionava um incidente ocorrido meses antes do fechamento do convento. Irmã Ágata descrevia uma série de eventos perturbadores que começaram após Dolores ter passado noites seguidas em oração, sozinha na capela. Segundo o diário, Dolores era uma freira devota, sempre disposta a sacrificar seu bem-estar pelos outros. As anotações falavam sobre um rumor de que Dolores teria feito um sacrifício pessoal para proteger as outras irmãs de um mal invisível a que rondava o convento. No entanto, não havia detalhes claros sobre o que realmente aconteceu. Apenas uma linha final na última entrada do diário de Irmã Ágata parecia fornecer alguma resposta, que ela se entregou à escuridão para nos salvar, mas foi condenada pela eternidade.
Helena começou a entender que a freira sombria não era uma mera assombração, era uma alma aprisionada, que havia se sacrificado em vida para proteger as outras freiras de um mal que ela não conseguia explicar completamente. Helena voltou à capela para refletir sobre o que havia lido. Sentia que, de alguma forma, Dolores estava presa em um ciclo eterno de sofrimento por algo que fizera, mas que fora distorcido ao longo do tempo. Sentada em um dos bancos, Helena tentou conectar as peças. Ela sabia que precisava libertar Dolores, mas não sabia como. Na quietude da capela, ouviu novamente os sussurros. Dessa vez, Helena percebeu que eram preces, mas não de salvação, eram de arrependimento. A voz era fraca, mas inconfundível, e parecia emanar das sombras ao seu redor. A figura da freira sombria apareceu mais uma vez, ajoelhada diante do altar, suas mãos unidas em oração silenciosa. Helena, em um impulso, ajoelhou-se ao lado dela, tentando acompanhar a prece. Sentiu um frio mortal ao tocar o chão, mas não se afastou. No instante em que fechou os olhos, sentiu uma presença avassaladora, como se estivesse sendo envolta por uma escuridão profunda, onde todas as emoções humanas não passavam de um eco distante. Helena foi inundada por visões. Viu Dolores, ainda viva, caminhando sozinha pelo convento, suas noites de oração cada vez mais desesperadas. Via o mal que a rondava, uma presença invisível que parecia se alimentar de sua fé, corrompendo tudo ao seu redor. A freira começou a enfraquecer, física e espiritualmente, até que decidiu enfrentar a escuridão sozinha, acreditando que seu sacrifício salvaria suas irmãs. A visão mostrava Dolores enfrentando o que parecia ser uma sombra humana, que se retorcia e mudava de forma. Quando Dolores caiu de joelhos, a sombra a envolveu, consumindo sua essência, enquanto a última luz em seus olhos desaparecia. Ela foi condenada, não por suas ações, mas pelo poder da escuridão que se alimentou de sua bondade. Helena voltou a si com um grito preso na garganta. A freira sombria ainda estava ao seu lado, mas seus olhos, antes vazios, agora estavam fixos nos dela, como se pedissem ajuda. Helena sabia que precisava fazer algo, mas o quê? Desesperada, Helena vasculhou o convento em busca de qualquer coisa que pudesse ajudar a libertar Dolores. Lembrou-se da clareira onde encontrou a cruz com o nome de Dolores. Talvez houvesse algo mais naquele lugar. Ela voltou ao bosque, onde a cruz ainda estava em pé, solitária. Helena começou a cavar ao redor da cruz, e logo encontrou algo enterrado, uma pequena caixa de madeira. Ao abri-la, encontrou um rosário, já corroído pelo tempo, e uma carta. A carta, escrita por irmã Ágata, revelava mais detalhes sobre o sacrifício de Dolores. Irmã Ágata sabia que Dolores havia se sacrificado para conter a escuridão, mas também acreditava que sua alma poderia ser salva se alguém de coração puro fizesse um último ato de fé e perdão em seu nome. Helena voltou ao convento com o rosário e a carta. Sentia o peso do que precisava fazer. Dirigiu-se à capela, onde a figura de Dolores parecia mais presente do que nunca. Com o rosário nas mãos, Helena ajoelhou-se diante do altar e começou a rezar, pedindo perdão em nome de Dolores. A freira sombria apareceu ao seu lado, mas dessa vez, algo era diferente. A escuridão ao redor dela começou a se dissipar, e, pela primeira vez, Helena pôde ver claramente o rosto de Dolores. Era jovem, bonita, mas marcada por uma tristeza profunda. Helena continuou a rezar, cada palavra uma súplica para que a alma de Dolores fosse finalmente libertada. Sentiu uma presença reconfortante ao seu redor, como se as outras freiras, que haviam sido protegidas por Dolores, estivessem ali, ajudando-a a completar o ato de redenção. Conforme Helena rezava, a figura de Dolores começou a mudar. A escuridão que a envolvia foi sendo substituída por uma luz suave e acolhedora. Dolores começou a levantar-se, agora sem o peso da sombra que a prendia. Ela olhou para Helena uma última vez, com gratidão nos olhos, antes de se dissolver completamente na luz. O convento, que até então parecia opressor e sombrio, foi inundado por uma paz inesperada. O ar, antes pesado, agora era leve, e Helena sentiu que o mal que havia habitado aquele lugar por tanto tempo finalmente havia sido dissipado.